Boa noite a todos, bem-vindos ao canal do 24º Seu. Neste momento tivemos um problema com o aplicativo, gostaria até de pedir desculpas a todos os que estão nos acompanhando na noite de hoje. Infelizmente, o aplicativo Facebook não estava conectando. Não sei se era um problema do meu aparelho ou um problema geral. Então eu peço desculpas e eu estava tentando resolver isso. Tentei pelo computador de mesa, pelo notebook e agora eu estou no celular, enfim. Sabemos que nada acontece por acaso, então somos testados a todo momento através das nossas potencialidades, das nossas habilidades. E hoje, com certeza, foi um teste para todos nós. Então, mais uma vez, eu peço desculpas e agradeço, acima de tudo, a paciência de todos vocês, né? Porque a gente sabe que todos nós temos os nossos afazeres e a gente separa os nossos dias, os nossos horários para estudo. E hoje foi um dia atípico, né? Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer mais uma vez a paciência de todos e vamos começar a nossa reunião na noite de hoje, né? Pedindo ao nosso Pai Criador que nos ampare, que nos favoreça, que, acima de tudo, presida as nossas reuniões, os nossos pensamentos, e vamos pedindo aí por todos aqueles que, porventura, passarem por nossas mentes na noite de hoje. Então vamos convidar a todos para que fiquem bem à vontade. Se quiserem fechar os olhos, podem fechar os olhos. Se quiserem também continuar com os olhos abertos. A gente só pede para que as pessoas fechem os olhos para que a gente possa abstrair, né, do mundo ao nosso redor e a gente focar mais em nós, em nossos pensamentos e na atividade que nós vamos realizar nesse momento. Então, convidamos a todos para que possamos fazer a prece inicial na noite de hoje, pedindo, acima de tudo, a presença e o amparo da espiritualidade amiga que se faz presente em todos os momentos da nossa existência. Pedimos mais uma vez o amparo do nosso Pai Criador, este que tudo preside, que é o Senhor das nossas existências, que não nos abandona jamais, todo amor, toda bondade, toda misericórdia, e que acima de tudo nos coloca a providência divina a serviço de todos nós, da nossa recuperação, do nosso consolo, oportunizando a cada um de nós as experiências necessárias, o crescimento devido, a oportunidade de trabalharmos em nome do Cristo. Te agradecemos, Pai querido, por esta noite, por podermos iniciar a reunião, por estarmos entre amigos, tutelados pelos nossos mentores e amigos da espiritualidade. Neste momento pedimos que esses nossos amigos possam visitar os nossos lares, possam atender às nossas rogativas mais íntimas de acordo com o nosso merecimento, possam aliviar as nossas dores físicas e espirituais, sejam elas quais forem, mas que possamos, na noite de hoje, nos sentirmos renovados em esperança, em fé, em propósitos no bem. Mais uma vez, em nome de todas as casas espíritas, dos mentores que a estas presidem na cidade de Valença, nós pedimos a permissão ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai de amor e misericórdia para darmos início a mais uma reunião de estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Nós
Vocês devem estar se perguntando, né? Mas é a página. Como nós já começamos um pouquinho atrasado, eu achei por bem a gente, de repente, pular essa parte. E para quem está nos acompanhando agora, eu tive um problema tecnológico aqui nos meus aparelhos, né? Então a minha filha também tentando no outro dela, eu acredito que, não sei, de repente foi uma questão de aplicativo mesmo, tá? E hoje nós vamos ter a oportunidade de estudar, né? A gente fala a reunião doutrinária, né? A palestra, mas nós gostamos muito de conversar. E a gente conversando, a gente consegue assim eliminar determinadas dúvidas e propor também bastante, vamos dizer assim, raciocínios e críticas a respeito dos temas que a doutrina espírita traz para a gente com tanta propriedade, com tanto carinho. Lembrando muito do nosso missionário leonês, Allan Kardec, que teve a oportunidade divina de codificar a doutrina espírita para nós. Ele organizou todos os pensamentos da espiritualidade para que nós hoje pudéssemos estar aqui, nos reunirmos e começarmos a pensar, porque a doutrina espírita é isso, né? A gente tem que entender, a doutrina espírita ela é estudo, a doutrina espírita ela é oportunidade de crescimento interior, de renovação íntima. E nada para a gente funciona se a gente não começar a colocar em prática, vamos colocar assim. Né? Então é importante que a gente coloque em prática os conhecimentos que adquirimos através dos inúmeros estudos. Né? E lembrando também de início aqui, antes de nós entrarmos no nosso tema propriamente dito, que é o poder da fé na vida de cada um de nós, em nossas existências, sejam elas agora ou no passado, porque como nós somos espíritas reencarnacionistas, cremos na reencarnação, no retorno do espírito ao corpo físico em diversas existências, no sentido de que a gente possa burilar os nossos sentimentos, aprimorar, acima de tudo, os nossos pensamentos e a gente servir a Deus sobretudo e realizarmos os nossos propósitos aqui na Terra. Então, nós devemos sempre lembrar que estamos estudando, né? E o tema de hoje nos reporta exatamente essa questão, né? A gente volta lá nos primórdios da humanidade, né? A questão da fé, da crença, né? Do poder maior que existe à nossa volta e, acima de tudo, a certeza e o raciocínio a respeito desse poder que Deus utiliza e ele emana de si a nosso favor e em nós espíritos. Né? A humanidade sempre esteve à volta exatamente com as crenças religiosas, crenças políticas, crenças sociais, crenças pessoais, né? Nós não, de certa forma, buscamos raciocinarmos a respeito do mecanismo, do cotidiano, do que na realidade nos apresenta a vida, as dificuldades e as oportunidades. A gente acha sempre que existe algo, né? Isso aí também a gente vai discutir, algo que de repente nos impede, nos limita e atrapalha a nossa ação aqui na Terra. E atribuímos isso a diversas outras forças, né? Então a gente sempre viu desde o início a questão da dualidade, né? Do bem e do mal, a ideia de Deus e o diabo, a ideia, vamos dizer assim, das coisas negativas e das coisas positivas, da ação dos talismãs, da ação das estátuas, daquelas, vamos dizer assim, situações que utilizávamos no passado como muleta, exatamente para que a gente pudesse obrar, para que a gente pudesse agir. E quando não nos dávamos bem ou a gente não conseguia a satisfação do nosso desejo imediato, muitas vezes esse desejo ligado às questões materiais, então a gente atribuía isso a
questões do mal, né? Ao inferno, vamos colocar assim. Não, as forças infernais agindo contra nós e por isso nós não conseguimos realizar os nossos desejos. E hoje, voltando aqui para a nossa era, né? Nosso estado histórico atual. Ou seja, quando a gente quer uma coisa material e a gente não consegue, a gente sempre coloca a culpa, não é, na espiritualidade. A gente fala assim, não, são os espíritos que nos impedem os obsessores, né? Nós vemos que Kardec, ele nos traz, através da doutrina espírita, uma visão muito maior, né, das nossas existências. Então, o que acontece? Ele, através dos ensinos dos espíritos, nos colocam diante de, vamos dizer assim, ação, a reação, atitudes que nós produzimos através das nossas incontáveis existências. E essas atitudes negativas ou positivas, as nossas ações, as nossas atitudes, elas vão refletir no nosso futuro e refletem também agora no nosso presente. Então, o que acontece? A gente passa a raciocinar, e Kardec nos apresenta, não é, a fé. A fé seria o quê? Aquele conjunto de sentimentos, de raciocínios, né? Vamos dizer assim, de crenças, e são baseadas na realidade, nos estudos, não é? Não temos aquele poder que, vamos dizer assim, a gente até tem que falar sobre isso, né? A gente fala dos santos, né? A gente sempre pede ajuda, né? Ah, o santo, agora a gente está no mês de junho, né? Vamos falar da festa junina, que não é uma prática espírita, mas a gente tem como formação cultural. A gente fala de Santo Antônio, né? Então as moças que querem casar, elas ficam assim, eu tenho fé, eu acredito em Santo Antônio, né? Que é o santinho casamenteiro, porque isso foi divulgado durante muitos e muitos tempos através da nossa cultura do nosso Brasil, do mundo afora, né? Que tem aí a crença católica, né? Mas a gente esquece que não é Santo Antônio que vai produzir, né, um casamento para as pessoas que querem se casar assim de imediato. Não é isso. Não é só o fato de eu assim, achar que o santinho vai resolver a minha vida. Não é assim que funciona. Né? Exatamente por quê? Porque o que dá impulso na nossa existência, o que realiza as nossas, vamos dizer assim, os nossos desejos, entre aspas, né? E aí a gente tem que também abrir um parêntese, né? Fazer assim, dividir isso em dois blocos, entre a questão material e a questão espiritual. E muitas vezes nós focamos sempre na questão material. Esquecemos dos nossos compromissos espirituais. Esquecemos das situações que assumimos no plano espiritual. Muitas vezes aquela pessoa que hoje está pedindo um casamento com urgência, não, eu quero me casar, eu preciso me casar. Ela muitas vezes, ela esquece de que ela não se propôs a isso no plano espiritual. Porque a atitude do momento existencial dela, né, a situação, melhor dizendo, desculpem, a situação do momento atual da sua existência, não cabe o casamento. Porque o casamento vai implicar em muitas outras obrigações, em muitas outras entregas que o momento da sua encarnação não vai permitir. Então nós nos lembramos do Chico. Já pensou se o nosso médium querido aí, esse outro missionário que veio no Brasil para poder nos indicar aí que a espiritualidade se fez presente através de tantos livros como André Luiz, como Emmanuel, não é? E outros tantos espíritos que tiveram a oportunidade de pegar aí na caneta, na pena, aonde o Chico segurava e trouxe tantas verdades do plano espiritual para nós. Já pensou se ele tivesse que dar atenção à esposa, aos filhos? E a gente observa na história de vida do Chico como foi complicado estabelecer-se como espírita. Não é? A gente lembra aí de várias histórias, a gente vê no filme, né, da vida do Chico, né, onde o pai cobrava a todo momento,
né, as questões econômicas, né, o trabalho dele, que muitas vezes era assim de manhã à noite, que cansava o seu corpo físico, né, que o sacrificava a sua saúde, e o pai dele não entendia por que ele não recebia um tostão para isso, né, por que ele não era pago. E ele então ainda ficava lá, né, brincando com Chico, e na realidade tinha um fundo de verdade, né, onde ele falava assim: Chico, aproveita aí essa sua conexão com a espiritualidade que você diz que tem e pede aí o número da loteria pra gente, para ver se a gente tira um pouco dessa dificuldade econômica. Então, já pensamos, meus amigos, se ele tivesse que dar atenção a uma esposa, aos filhos, não é? Qual é o tempo que ele teria para poder se dedicar à tarefa amorosa que foi divulgar a mediunidade com Jesus aqui no nosso Brasil? Ia ficar difícil, né? A gente vê também o nosso querido Divaldo, que também é um orador, que vive em conferência, que sai a todo momento, que estuda, que dirige ainda com toda aquela sua idade uma instituição espírita. Como ele se comportaria, né? Como seria a vida do Divaldo? Como seria a doutrina espírita, se a gente pudesse colocar assim, se ainda tivesse que cuidar da casa? Não é? Ivone Pereira também, como seria, não é, a vida da Ivone, a história da Ivone, se ela tivesse que cuidar dos filhos, não é? Lavar roupa, varrer a casa. Então, nós temos que entender que cada um de nós abraça uma tarefa. E também somos os missionários, vamos colocar assim, dessa forma, né? Dentro daquilo que nós nos propusemos. Se nós somos professores, nós assumimos a missão de educadores, não é? De educadores e de transformadores da humanidade. Nós que somos evangelizadores também temos a oportunidade de transformar a vida de muitas pessoas. Os médicos, vamos colocar assim, os advogados, os artesãos, enfim, todas as pessoas que têm um compromisso com a sociedade através do seu trabalho, através da divulgação de um determinado setor da sua vida, ele é por si só um missionário, tá? E ele está desempenhando ali a sua função. E a gente esquece muitas vezes que esse planejamento ele é feito onde? Na espiritualidade, não é? Na espiritualidade. Então, assim, a gente não pode dizer que eu quero fazer determinada coisa. E às vezes o nosso planejamento, ele não é para aquilo. Então a gente começa a inventar desculpas. A gente deixa de encarar o óbvio, de raciocinar a respeito do necessário, não é? E a gente começa a criar, vamos dizer assim, subterfúgios, né? A gente começa a criar, vamos dizer assim, umas falácias que acabam comprometendo ainda mais a nossa vida. Então a gente também tem que raciocinar, né? A gente fala de raciocínio e Kardec nos apresenta a fé raciocinada. O que é isso? É uma crença que ela tem uma base. Ela não é uma crença que pode ser destruída com qualquer questionamento. Como nós falamos, nós somos espíritas e nós somos reencarnacionistas. O que quer dizer isso? Nós cremos racionalmente na vinda do espírito em outros corpos e em outras existências. Nós acreditamos que isso se dá, não é? Através, vamos dizer assim, da lei divina, da lei natural, que está escrita em nossas consciências e ela nos mostra a necessidade de retornarmos ao mundo físico tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento interior. E nós sabemos, como espíritos que somos, né, conscientes das nossas falhas, conscientes acima de tudo do que nós necessitamos mudar em nós, e não é pouco, né? É só a gente consultar lá também a nossa escala espírita, a gente vai descobrir o quanto é que nós evoluímos ao longo do momento em que nós fomos criados como espíritos até hoje. Então a gente vê que a gente tem que galgar ainda mais alto aí, novas montanhas, não é? Nós temos que estruturar novas ações no sentido de nos melhorarmos,
Porque muitas vezes acreditamos que estamos tranquilos, mas na realidade chega uma prova e a gente demonstra de outra forma. A gente não consegue colocar em prática a tranquilidade, não consegue colocar em prática, vamos dizer assim, tudo aquilo que a gente estuda, né? E nós vemos que nós temos a necessidade de realizarmos isso, né? Exatamente para quê? Desenvolvermos a nossa potencialidade no campo moral, que não é fácil, e desenvolvermos também a questão material. Ah, é ficando rico? Não é nada disso, não é? A evolução moral é a gente, vamos dizer assim, aprimorar as nossas virtudes. E a evolução material, ela diz respeito ao nosso intelecto, ao nosso, vamos dizer assim, desapego das situações materiais. E isso nos liberta, porque passamos a enxergar a vida como verdadeiramente ela é. A gente deixa as questões materiais que nos aprisionam, não é? As questões do nosso corpo físico que nos colocam ainda mais dependentes da matéria. E a gente deixa isso através do nosso aprimoramento também intelectual e a gente então ascende, a gente sobe na escala espírita através das nossas atitudes. Mas não é só aquela situação vazia, ao contrário, não é? A gente está se colocando na postura de transformados e transformadores, porque não adianta nada a gente se omitir, a gente se, como que se diz assim, isentar das responsabilidades que nós assumimos no plano espiritual, todos nós. Não é? Independente de onde estivermos, de com quem estivermos, de em qual religião nós estivermos, nós temos um compromisso com a vida. Não é? E Richard Simonetti, em seus livros, nos deixa muito claro, nós não estamos aqui no plano físico a passeio. Não é? Nós não estamos. Nós estamos para aprender. E a gente vê nos livros também, tanto de André Luiz, quanto do Divaldo, Joana de Ângeles, o quanto é difícil para nós. O momento do reencarne. A gente às vezes encara o momento difícil como o do desencarne. A gente vê que não é tanto assim, não é? No desencarne, apesar de doloroso para nós, porque nós estaremos privados de seres que nós comungamos o cotidiano, que nós estamos ligados através de laços, tanto de amizade, quanto de laços sanguíneos, quanto, vamos dizer assim, de conhecimento, porque às vezes é o nosso vizinho, que a gente não tem nem contato, mas a gente está sendo privado da presença física dessa pessoa. Então a gente começa a raciocinar, né? Então, quer dizer, a gente tem essa prova, né, que a gente passa e que a pessoa que está ao nosso lado, ela desencarna, não é? Então, a gente às vezes encara isso de uma maneira, vamos colocar assim, de uma maneira negativa, porque a gente só está fixado na questão material da vida, não é? A gente esquece que o retorno à pátria espiritual, ela é retorno para casa, não é? A gente está voltando para casa. Então, nós aqui estamos vivenciando um mundo ilusório. Ao passo que quando nós estamos retornando ao plano espiritual, né, os espíritos colocam, estamos retornando à pátria, à nossa origem. Então, nós começamos a pensar, né? Se nós vamos reencarnar, a gente fica também na mesma condição, ou até pior. Porque nós temos que valorizar a oportunidade. Olha o compromisso que assumimos, como nós colocamos lá atrás. Assumimos um compromisso. Vamos valorizar a experiência que nos foi concedida. E nós reencarnamos, a gente vê lá também nos livros de André Luiz, com igual Nosso Lar, né, onde a dona Laura, ela é mãe de Lísias, ela falou que ela tinha que retornar, já estava programando. Então Lísias, não sei se todos se recordam lá, tanto no livro quanto no filme, o filme dá até um cunho, né? Vamos colocar assim, de humor, porque a gente tem que ter,
né, em todas as horas da nossa existência, até mesmo para transformar a situação em leveza. Então, me recordo que Lísias está sentado próximo lá ao local aonde Dona Laura iria iniciar o planejamento genético, né? Melhor dizendo, já tinha sido elaborado isso. Ela estava para realmente assumir a nova existência. Então Lísias se coloca emocionado, ele está chorando. André Luiz se aproxima e vê o amigo naquela condição de tristeza, fala: meu amigo, mas peraí, né? O que foi que você está arrastando corrente? Quer dizer, os dois estavam desencarnados, né? Entre aspas, fantasmas. Lísia estava arrastando corrente da tristeza. Aí ele fala: ah, meu amigo, você não imagina, a minha mãe vai regressar para a Terra. Ele falou: nossa, mas que bom, oportunidade de crescimento, oportunidade de obras, oportunidade de fazer coisas novas, não é? De se aprimorar um pouco mais. E Lísia se coloca, tadinho, naquela condição assim de tristeza. Ah, mas e agora? Né? Ele dizia Lísias, né? Ele até consola Lísias, ele deixa de ser o paciente, o conduzido, para tentar colocar lá vamos dizer assim, no coração de Lísias, a esperança de uma nova oportunidade. E ele fala isso para Lísias. Aí Lísias começa a pensar, né? Realmente você tem razão. E a mãe de André Luiz também, né? Quando ela retorna para encontrar o pai de André Luiz, que não conseguia se libertar de toda aquela situação negativa que ele desenvolvia aqui na Terra. Aí André Luiz fica triste, né? E fala para ela: mas tem certeza que a senhora vai assumir essa posição? Não é? Vai tentar resgatá-lo? Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que passou. Aí ela diz assim que os imperativos da fraternidade a chamavam para que pudesse realizar a tarefa. E ela, como boa serva de Deus, né, serva das oportunidades do progresso, ela iria então assumir a tarefa, né, e iria receber novamente o pai de André Luiz, né, e as duas outras moças que ele havia desencaminhado e que estavam atreladas a ele nessa existência e o impediam de crescer. Então, assim foi feito com a mãe de André Luiz. Então, quando nós tomamos conhecimento da verdade da vida, que é a verdade espiritual, nós nos transformamos. As nossas dores comuns, não é? Aquelas dores que nós sentimos ou pensamos que sentimos, elas dão lugar, vamos dizer assim, ao conhecimento, à razão. Então, nós vemos que nós não devemos sofrer por determinadas situações. Exatamente por quê? Porque elas não são eternas. O sofrimento, ele não é eterno. A dor que experimentamos neste momento, seja ela de qualquer monta, a gente tem que colocar isso. Essa dor, ela vai ter um final. Mas tem pessoas que falam assim: eu estou sofrendo tanto, parece que eu não tenho solução. Né? Aí tem gente que fala assim: mas eu conheço a pessoa tal, ela é tão boa, por que ela sofre tanto? A gente esquece dos nossos compromissos no passado. Então, bom lembrar que nós aqui nesta terra, ainda no plano de provas e expiações, nós devemos entender que nenhum de nós está na condição de vítima. Muito pelo contrário, né? Nós estamos aqui sofrendo as provas necessárias para o nosso aprimoramento, que isso aí é importante. Estamos tendo a oportunidade de nos reconciliarmos com aqueles aos quais nós muitas vezes prejudicamos ou aqueles que nos prejudicaram, porque tem as duas moedas, não é? Aí a gente fala assim: poxa vida, mas e aí? Será que isso vai ser para sempre? Não, vai durar enquanto nós necessitarmos. As dores físicas, não é? A gente fala assim: poxa, a pessoa tal, ela é uma pessoa tão boa, ela está sempre adoecida, ela está sempre doente. Então, são provas,
não é? São testes, como a gente vê lá na escola, as crianças, né? Vamos colocar assim. Os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos parentes, assim, nossos primos estão todos na escola. Nós já passamos por essa fase escolar. A gente já fez cursos, a gente sabe que ao final de cada etapa, o que há de necessário? Que a gente seja avaliado, para que a gente saiba se a gente aprendeu ou não a lição que nos foi colocada, que nos foi dada naquele determinado módulo, naquele determinado momento. Então, nós assim o fazemos, né? Sofremos lá um teste, geralmente através de perguntas, ou um teste prático. Nos colocam para fazer alguma coisa que a gente se habilitou, né? Se a gente está aprendendo a dirigir, né? Se a gente está tendo aulas lá de condução, nós vamos conduzir um veículo. Se a gente está, vamos dizer assim, participando de um concurso de gastronomia, nós vamos elaborar um prato, não é? Se a gente está participando de um concurso de redação, nós vamos elaborar uma redação. E assim é a nossa vida material. E acontece a mesma coisa no tocante às nossas provações, aquilo que a gente escolhe, não é? Nada nos é imposto, né? Nada é indevido, nada é injusto, exatamente porque nós temos Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, não é? A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E aí vem a questão do raciocínio. Nós acreditamos em Deus. E a gente faz vamos dizer assim, esse pensamento, né? Eu me peguei fazendo isso essa semana e até comentei com os amigos. Quando a gente sai de casa, assim, pela manhã, a gente olha a natureza, é tanta cor, não é? Às vezes tá frio, às vezes tá escuro, às vezes tem colorações assim que só o olho humano é capaz de captar. A gente pode ter, né, as pessoas que gostam de foto, eu adoro uma foto, tirar foto, né? Eu acho assim, a pintura, né? Quem faz uma pintura, quem mexe com uma escultura, a gente sabe assim, a gente representa ali a obra de Deus, né? A gente representa, a gente pega lá uma paisagem bonita, né? Eu adoro o mar, então assim, cores que a gente só consegue registrar através dos nossos olhos, né? Quem tem a oportunidade de ver, né? E quem não se colocou na situação de privação da visão por necessidade. Também a gente sabe que isso acontece, né? Mas no momento que nós podemos ver, as pessoas também podem descrever, isso aí também é muito importante para quem não tem a oportunidade de visão no momento, né? Está privado dessa faculdade. Então a gente pode descrever. Então são coisas tão lindas e a gente começa a pensar, quem que criou isso tudo? Da onde veio isso? Será que o homem, em determinado momento, ele pôde elaborar isso dentro de um tubo de ensaio? Ou ele criou isso em um laboratório? E nós percebemos que isso não é possível. A princípio não é. Né? O homem pode tentar inventar. Ah, não, mas hoje em dia a gente fez um clone. A gente clonou ovelha, a gente clonou planta, a gente faz isso. A gente tem as modificações genéticas que nem sempre são benéficas à nossa saúde no mundo material, né? Que a gente vê isso acontecer. Mas o que acontece? Nada se iguala ao poder e à obra de Deus, né? A gente teve há pouco tempo, quem teve a oportunidade de ver, o eclipse lunar, né? Eu, há muitos e muitos anos, desde que eu me recordo, eu tenho tentado ver, gente. Aí eu não consigo, porque ou eu tô nos lugares aonde não me permite, o tempo fecha, né? Já várias vezes aí para trás aconteceu isso, né? Eu estava num lugar que não dava para ver. E dessa vez deu para que eu pudesse observar, e muitas pessoas conseguiram, né? Ou seja, aquela fase em que a Terra se alinha, né, entre o Sol e a Lua. E ela não, pela assim, circunferência, né? Não sei nem se eu estou falando certo, né? Mas vamos lá, né? Leigo é um problema sério, né? Mas vamos explicar, né? Que eu acho interessantíssimo isso. Quando a Lua se interpõe ali entre o céu entre o Sol e a Terra, ela é pequena em relação ao Sol, então ela não bloqueia totalmente os raios solares,
né? Então, os astrônomos do Observatório Nacional aqui no Brasil e com a NASA e outros observatórios aí mundiais, eles estavam explicando esse fenômeno, que aquela tonalidade de vermelho não é nada mais, nada menos do que a poeira estelar que tem em volta aqui do sistema, né, da Terra, e os raios do Sol, eles passam ali através dessa poeira, porque a Terra ela não logra ocupar todo o espaço do Sol, né? Não tampa totalmente. Então, passam aqueles raios solares e dá, a poeira cósmica, ela dá essa tonalidade à Lua. Então, por isso que a Lua fica vermelha. Então, a gente começa a imaginar. Os próprios astrônomos, eu achei bacana isso, achei muito assim apropriado, eles assim extasiados com o eclipse, né? Dizendo, olha que magnífico, que harmonia, que grandiosidade, né, do universo. Faltou ali a palavra Deus, né? Que eu acho que eles não colocaram a palavra Deus ali, mas só pode ser obra divina aquilo, né? Com tanta harmonia, com tanta assim perfeição. O homem jamais poderia, vamos dizer assim, realizar essa ação sem que houvesse um desequilíbrio qualquer à sua volta. Então, a gente crê em Deus porque nós vemos a sua obra presente na nossa existência, à nossa volta, né? E assim como todo o poder de Deus que está em nós, à nossa volta, não é? Está na espiritualidade, está no universo. A gente observa, não é, o amor como o poder divino, não é, a bondade. A gente vê dentro das casas espíritas, né, o passe espírita, que é exatamente o que? A modificação da energia do outro através dos pensamentos positivos do passista, através da sua energia modificada pelo seu pensamento positivo, a sua energia que ela é, vamos dizer assim, movimentada, ela é ativada através do sentimento de amor, de caridade, de doação. E essa energia, ela modifica a psicosfera, a energia que existe naquela pessoa que está ali em estado receptivo. Porque para você receber também as energias do passe, você também tem que estar na condição de receptividade. Senão você bloqueia, não é? Se você está ali, vamos dizer assim, com o coração fechado ou pensando que nada vai adiantar, você está bloqueando a ação da espiritualidade. E os mentores, eles utilizam dos fluidos do médium, dos fluidos do ambiente, dos fluidos da casa espírita, não é? E dos mentores espirituais daquela pessoa que está sendo beneficiada através do passe. Isso tudo é movimentado com muita harmonia, com muita precisão, com muita ciência. Então, nós estamos falando exatamente do quê? Da energia. Energia que já foi mensurada, né, por Einstein, né, vamos dizer assim, que descobriu, né, diversas energias dentro do universo, não é, da velocidade da luz, e outros tantos cientistas que buscam, através de provar, vamos dizer assim, com a ciência. E a ciência é o quê? A ciência é a pesquisa. A ciência é a comprovação fática de uma teoria. E a doutrina espírita, ela realiza essas situações, né? Quando ela diz assim, Deus existe, ela prova, né, através da ciência, a existência de Deus. Exatamente dentro de tudo isso que nós colocamos até aqui, né? Quando fala assim, a existência do espírito, né, a ciência comprova através agora de experimentos, não é? Já descobriu a matéria, né, que é o ectoplasma. Então, quer dizer, uma modificação do fluido cósmico universal que a espiritualidade nos coloca, desde quando Kardec começou a codificar a doutrina espírita, organizou para a gente a doutrina espírita. Então, a gente não está falando de inverdades, nós estamos falando de situações fáticas comprovadas pela ciência, não é? Então,
tudo isso vem para nos comprovar, ou seja, dar um cunho real à nossa fé. Então, quando nós acreditamos em Deus, não é simplesmente por imaginação, por hipótese, não. Isso tudo aí são conhecimentos filosóficos que foram respaldados pela ciência, não é? Isso aí foi a busca do homem para poder se encontrar e para poder entender o mecanismo que existe através do universo, que leva exatamente a quem? A sua origem, que é Deus. Então a gente percebe tudo isso. E quando Kardec nos propõe uma fé raciocinada, é uma fé com base. Entenderam? Uma fé com base. Não é simplesmente uma hipótese. Não, nós sabemos o porquê das situações. Nós sabemos o porquê. Através do estudo, através da observação, através da pesquisa, da comparação. E eu me recordo que não temos como seguir falando da fé, né, que é a crença raciocinada, sem nos lembrarmos de Deus, como sempre. E a gente lembra de Divaldo Franco, né? Ele cita, há muitos anos atrás, ele citou a experiência, eu não me recordo do cientista que estava realizando essa experiência, aonde ele, dentro dos seus experimentos, ele tinha também a vontade de adotar uma criança. E ele então começou nessa, vamos dizer assim, experiência de vida, tá? Dando educação à criança, dando amor à criança, né? Instruindo moralmente e materialmente, né? Aquele filho, aquela criança, aquele ser ali que ele logrou aí adotar. Mas ele teve por si a seguinte proposição: eu não vou ensinar nada de religião a essa criança. Eu vou deixar que ele siga sem saber. Eu não vou falar de Deus, eu não vou falar de espírito, eu não vou falar de vida após a morte, eu não vou falar nada disso. Eu não quero nada de religião, instruindo todas as pessoas que estavam à volta dessa criança de que não mencionassem a existência de Deus. Para observar, porque ele queria provar que a crença, né, no divino, a crença em Deus, a crença em uma coisa maior do que nós, ela é uma situação interna, ela é espiritual. Então, o Divaldo coloca pra gente que em determinado momento, né, o pai dessa criança acorda pela manhã, já bem cedo, assim que o sol começa a nascer, a despontar no horizonte. Então, ele procura o garoto. E ele começa, né? Olha para um lado, não encontra, ele se assusta. Ele vai do outro, não encontra, ele também se assusta. Ele fala, o que está acontecendo? Onde está o meu filho? Onde que ele foi? Então, ele vai na vidraça assim de um imenso jardim, um jardim belíssimo, né? Com muitas plantas, com um lago, com grama, com vários pássaros. Então ele se depara com uma visão que o chamou a atenção e o pôs também a raciocinar. Então ele percebe que o garoto ele estava posicionado em direção ao nascer do sol e estava de joelhos. E ele então começa a pensar, como que isso aconteceu? Não é? Se ninguém falou, né, da existência de Deus, ninguém falou que ele deveria reverenciar todo e qualquer, vamos dizer assim, poder, né, sei lá, luz, atitude, e o garoto estava ali, reconhecendo. Naquele momento, aí o pai chega pro garoto, e ele está lá naquela postura, né, reverenciando o nascer do sol, vamos dizer assim, a luz se fazendo após todo aquele período da noite, da escuridão, né, a luz invadindo a treva da noite, e ele começa a conversar com o menino. E ele pergunta pro garoto, né,
o que estava acontecendo ali, por que ele estava daquela maneira. E aí ele fala com o pai que naquele momento do nascer do sol, ele percebeu que existia alguma coisa maior acontecendo na natureza. Não só a luz do dia invadindo a noite escura, tá? Mas ao contrário, ele sentia que aquilo ali obedecia a um comando maior que ele não sabia explicar qual era, mas que era muito maior e necessitava de um reconhecimento, de um agradecimento, de uma reverência. E ele disse que ele não poderia fazer outra coisa a não ser se colocar de joelhos, reconhecendo a imensidão, vamos dizer assim, a magnitude, a bondade daquele momento que ele estava experienciando ali. Então, a gente observa, né, juntamente com esse cientista, que é natural do ser humano, não é? É natural de nós, espíritos, também, não é? É natural do ser humano, é natural do espírito, não é? Que tem, no caso, né, nós todos, a lei divina, a lei natural, escrita em nossas consciências, que em determinado momento esse conhecimento, essa certeza, tá? Essa certeza racional, essa certeza, vamos dizer assim, fundamentada, ela é acionada em nós. Então, partindo desse princípio, né, e numa análise, eu tenho assim muita dificuldade de imaginar uma pessoa que não crê em nada disso, né? Assim, não pode crer. Claro, a gente respeita. Nós estamos aqui exatamente para isso, para respeitar a individualidade, para respeitar o momento de cada um, para respeitar, vamos dizer assim, a consciência de cada um, né? Porque se nós não gostamos que nossos pensamentos, que a nossa vontade não seja violada, a gente também não deve fazer isso com os outros. Mas eu considero assim muito complicado a gente imaginar, né, que não tenha nada. Como que pode? Então isso aí é uma questão de conhecimento. Porque geralmente as pessoas dizem que não tem porque não tem, né? Agora, me explica por que você acha que não tem. Eu acho difícil, né? E ainda tem aí um jargão, né, social, que as pessoas até brincam, né, que no momento que aquelas pessoas que dizem que não creem em Deus, né, na vida após a morte, que não acreditam em espírito nem nada, no momento em que são acionados ou que passam por algum momento aflitivo em suas existências, elas rogam, né? Elas pedem, ó meu Deus, me ajude, né? Ou se não falam em Deus, pedem aí uma força superior, ou então se conhecem alguém, né? Que tem uma crença em Deus, ou vamos dizer assim, seguidor de alguma linha religiosa, logo pedem lá, ó, vai lá, não é? Pede por mim, ora por mim. Como é difícil a pessoa de repente se colocar na postura de humildade, reconhecendo aí um poder supremo, né? Reconhecendo que ainda tem muito a trilhar por esses caminhos aí, né, da evolução e que necessita de amparo, né? Necessita de carinho, necessita de aprimoramento espiritual, e só quem vai nos conceder isso, além da nossa vontade, da nossa atitude em querer, é exatamente o poder e a bondade de Deus sobre as nossas existências, não é? A gente sabe que ninguém pode ser e pode estar sozinho, em hipótese alguma, né? Durante todo esse trajeto aí que a gente sabe que e julga também que é maravilhoso, desde sua criação até a evolução máxima, né? Que se torna exatamente os missionários de Deus indireto, né? Então a gente sabe que não é à toa. Não existem seres privilegiados, ao contrário, todos nós trilhamos o mesmo caminho, não é? A gente fica até espantado em saber que determinadas pessoas acreditam que na realidade nasceram perfeitas, e não foi isso, não é? Não foi isso.
Mesmo dentro da vida dos apóstolos de Jesus, a gente vê que Jesus escolheu os que mais tinham problemas, não é? A gente vê as escolhas de Jesus. Por quê? Porque ele veio exatamente para quê? Para curar os doentes. E os apóstolos, eles eram pessoas necessitadas de quem os guiasse. E Jesus veio para isso. Todos assumiram com Jesus na espiritualidade o compromisso de realizar, de obrar, de criar, de levar adiante, né, vamos dizer assim, as palavras do Cristo, né, o cristianismo, que era exatamente o que? O amor pelo próximo, não é? Vamos dizer assim, a criação de um novo método de viver, que não era só o atentar para o material, mas ao contrário, né? Era para poder exemplificar e viver o amor que transforma, o amor que modifica, o amor que indica o caminho necessário, o amor que vai apaziguar, o amor que vai, de certa forma, guiar as pessoas ao caminho da luz, ao caminho do bem. E a caridade, né? Então, Jesus veio para isso. Então, quando ele escolhe Pedro, ele sabia quem ele estava escolhendo, né? Aquela pessoa que tinha dúvidas, aquela pessoa que tinha medo, aquela pessoa que tinha vergonha, aquela pessoa que tinha defeitos, mas que, como todos nós, tem um grande potencial. A gente vê que Pedro negou Cristo várias vezes, não só 3. Negou 3 porque estava sendo, de certa forma, pressionado, né, pelos soldados lá romanos. Mas antes disso, ele já tinha negado, não é? A gente vê também vários outros, como o milagre, né, que ele faz, assim, milagre entre aspas, né, as curas que Jesus promove, que a gente chama às vezes de milagre, porque a gente não consegue explicar, mas que depois a gente, utilizando o raciocínio, utilizando a ciência, nós descobrimos o que aconteceu, né? Então, assim, aquelas curas que Jesus realizava, não é? No momento da cura, ele dizia à pessoa, vá e não erra, evite errar. Né? Ou seja, era um recado para que a pessoa que recebeu, né, a cura, porque estava no momento, que ela procurasse fazer valer aquela situação, não é? Que pusesse as suas energias a favor daqueles que também estavam necessitados de um apoio, necessitados de um esclarecimento, de um exemplo, de uma coisa maior. E muitos deles falharam, não é? E aí Pedro tem uma hora que pergunta para Jesus, mas e aí, como é que fica? Né? Como se Jesus falasse assim, você não merece não, vem cá, deixa eu tirar. Né? Você foi curado? Peraí, você volta ao estado em que você estava. Não. E Jesus dá um outro exemplo para Pedro. Ele fala, que isso, não. A gente imagina o diálogo de Pedro com Jesus. Jesus falando como uma criança, não, meu filho, mas que é isso? Eu não posso ir lá e tirar o doce lá que eu dei para ele, não posso fazer isso. Né? O que ele vai fazer de agora em diante é responsabilidade dele. Olha que compromisso. E olha que responsabilidade. Não é? Porque se você está sendo beneficiado e não utiliza isso para o bem, você se compromete. Então, quer dizer, novas dívidas, novos problemas, você vai estar, assim, amealhando outras situações negativas. Quando, ao passo que seria muito mais fácil você obtendo o auxílio, obtendo a cura, você se renova, se transforma, não é? E você passa a ser a ferramenta que Jesus precisa. Jesus precisa da ferramenta de quê? Não é exatamente o que? Da nossa palavra, da nossa ação, da nossa atitude positiva. E a gente tem um compromisso muito grande com isso, né? Exatamente aonde a gente estiver. Então nós temos que ser, como dizia Jesus, né? Vós sois o sal, né, da terra. Né? Então a gente vai ter que temperar o que está acontecendo no momento.
não é juntar com aquela pessoa que está negativa, pensando assim, coisas ruins e está tendo atitudes negativas. A gente não pode dar o braço e seguir ladeira abaixo. Não. A gente tem que mostrar o outro lado da moeda. E o nosso tempero, o nosso sal, é exatamente isso. A gente chegar para o outro e falar, não, peraí, né? Não é assim aquela situação também que as pessoas falam hoje em dia, né? Que é aquela positividade tóxica. Não existe positividade tóxica, não é verdade? Eu acho que a positividade jamais será tóxica, ao contrário, não é? A gente com o nosso bom humor, com a nossa positividade, com a nossa vibração alta, não é? Com a nossa sintonia elevada, não é? A espiritualidade maior, a gente consegue realizar muitas coisas. Por quê? Porque a gente passa a ser, em realidade, instrumento da espiritualidade, mesmo nos nossos momentos difíceis. Porque às vezes a gente fala assim, ah não, eu não posso trabalhar agora, eu não posso fazer nada, eu vou esperar com que eu, né, ganhe um dinheiro. Esse dinheiro nunca chega. Eu vou esperar me aposentar. A gente, hoje em dia está mais complicado ainda a aposentadoria, então a gente quase não se aposenta, não é verdade? Ah, não, eu vou esperar criar meus filhos, né? Os filhos estão aí e criados continuam dando trabalho. Então a gente vai fazer o quê? A gente nunca vai trabalhar. A gente nunca vai fazer nada. Então a gente tem que arrastar as pessoas que estão conosco, né? Vamos trabalhar, gente. Vamos dar exemplo. E tantos e quantos a gente vê, né? Arrastando para as casas espíritas seus filhos, não é? Trabalhando. Aí às vezes os filhos debandam, somem. Aí daqui a pouco tem um problema, os filhos retornam, não é? Porque foi plantada ali a semente, não é? Do raciocínio, a semente da doutrina espírita, a semente da esperança, a semente do conhecimento, a semente da autocrítica, a semente da necessidade de crescimento que todos nós temos. Tá ali, tá guardadinho. Uma hora ou outra ela vai desabrochar, ela vai aflorar. E a gente fala isso também dentro da própria evangelização, tanto de crianças, como de jovens e como de adultos, não é? A gente sabe que sempre fica alguma coisa conosco, não é? A gente fala assim, a pessoa parece que nem vai na casa espírita, não é? Ela tem uma atitude aqui dentro da casa espírita e fora ela tem outra. Aí a gente lembra de Rossandro que ele tem umas falas assim muito bacanas, né? E uma amiga nossa, a Roberta, a Sampaio, ela até costuma dizer assim, eu gosto muito de Rossandro, porque Rossandro, ele é a pessoa que é como a gente, não é? Ele não tem vergonha de dizer que, olha, eu errei, gente. Olha, eu sou uma pessoa que eu preciso de paciência comigo. Olha, eu sou uma pessoa que eu sinto raiva. Eu sou uma pessoa que eu sinto que eu tô triste. Eu sou uma pessoa que eu estou alegre. Eu sou uma pessoa que eu critico, que eu falo mal. Não, ele revela pra gente, não é? As dificuldades da vida dele, não é? Em determinado momento ele fala assim, se de repente eu estou criticando aquela pessoa que dentro da casa espírita é uma coisa e fora é outra, a gente tem que até agradecer a Deus, porque ela está conseguindo ser diferente dentro da casa espírita, ela está ensaiando. Uma hora ela consegue ser diferente o tempo inteiro, né? Vai que ela fixa a vibe aí da bondade direto, né? Da simpatia, assim, de ser agradável, não é? Isso aí fora da casa espírita também. Dentro da casa, não é? Porque muitas vezes também acontece isso. A gente fala fora da casa espírita, como se fosse na rua, mas a gente também fala dentro das nossas casas. Como é que é difícil? Porque ali nós temos tanto aquelas pessoas que têm muita afinidade conosco, quanto aquelas que nós precisamos nos ajustar, né? Além de outros também, que são colocados, inseridos no nosso meio familiar, porque a espiritualidade julga que nós estamos preparados para acolher aquele espírito que está necessitado de determinado tipo de direcionamento. Então, olha o compromisso, olha a fé, né? Olha o raciocínio, não é? Olha a certeza de que nós estamos aqui, né? Não de cruzeiro, não é verdade? Emmanuel coloca aqui, a gente não coloca isso pra gente nos livros. A gente não está aqui a passeio. Nós estamos aqui no compromisso. E se nós estamos no compromisso, nós temos que honrar o compromisso,
né? Honrar a confiança, como nós colocamos lá no início, né? A confiança que a mãe de Lísias teve, Dona Laura, a confiança que a mãe de André Luiz teve. Nós vamos ficar inseguros? Nós vamos ficar inseguros, porque é natural, não é? Nós estamos aqui utilizando o véu de esquecimento, a gente não está lembrando de nada, 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 nada. E aí é que tem, vamos dizer assim, a beleza da existência, não é? A gente obra livremente, né? Não tem uma cartilha ali dizendo para mim assim, olha, Mônica, você não pode virar na esquina tal à esquerda, não. Você não pode virar na esquina tal à direita, não. Cuidado, tem uma poça d'água aí, pula. Não, não é nada disso. A gente pode escolher, a gente pode acertar. A partir do momento que a gente se coloca, vamos dizer assim, receptivo. E a gente sabe que, como nós colocamos no início, Deus utiliza os mecanismos da nossa existência para nos chamar a atenção, né? Quando nós estamos aqui encarnados, a gente tem os amigos da espiritualidade, que através das nossas mediunidades, das nossas potencialidades, né, dos nossos recursos mediúnicos, se não são nossos, são daqueles que nos acompanham, para nos alertarem a respeito das nossas atitudes, né? Olha aí, né? Preste atenção, você não está agindo corretamente, seja mais caridoso, mais amoroso, né, mais compreensivo, estuda mais para você saber o que você está fazendo ou não, né? E quando a gente estuda, a gente tem aquele termômetro interno que sempre aciona, né? Opa, peraí, o que eu estou fazendo? Isso acontece comigo. Às vezes a gente faz uma coisa e fala, opa, peraí, eu não estou agindo de acordo com o que eu estou estudando. E essa cobrança interna, e tudo isso vem o quê? Da nossa receptividade, da nossa vontade de acertar, não é? Da cooperação que a espiritualidade tem conosco, né? Exatamente porque fala assim, olha, se a pessoa está se esforçando, pô, vamos dar uma força nela. Vamos fazer com que ela continue adiante, né? E principalmente a gente não esmorecer, não é? A gente não perder a esperança, a gente não ficar naquela dúvida, né, de que, será que eu tô certo ou não, então não vou fazer nada. Não, continue fazendo, continue evangelizando, continue falando, continue dando bons exemplos, continue fazendo sempre o melhor, porque a gente só tem a ganhar, não é verdade? Tantas vezes a gente se vê em situações complicadas, né? Seja fisicamente, emocionalmente, financeiramente, e a gente começa a trabalhar pelo outro, né? A gente vai lá para a casa espírita, a gente varre a casa espírita, a gente arruma as cadeiras, a gente tira poeira, a gente faz alguma coisa pelo outro, né? Participa na distribuição de alimentos, a gente recolhe os alimentos, né? E a gente participa de campanha do quilo, ou se junta com os amigos, fica sabendo de alguém que precisa de um agasalho. Vamos fazer, gente, a campanha do agasalho, né? Igual agora lá no Centro Espírita de Valença, a gente tem o GPV, né? Que é o grupo de preservação da vida, que cuida das mãezinhas lá, dos bebês recém-nascidos, e a gente observa, e é muito interessante, eles estavam pedindo doações, né? Não é nada extra, não é nada demais, assim, que a gente não possa ter, né? Quem não tem um cobertor, de repente, que não está usando mais, que possa doar, quem não tem um agasalho, né? Porque às vezes a gente não quer mais, porque, não, eu não vou usar mais isso, porque isso já não está na minha moda, né? Porque a moda é de cada um, né? Ou a gente acompanha o mundo, ou a gente acompanha a nossa convicção dentro daquilo que a gente quer usar ou não, porque a gente também é livre, né? E a gente fala assim, não quero usar mais isso. Aí a gente vai... A Débora, boa noite, meu anjo. Aí o que acontece? A gente vai e não quer mais e a gente deixa lá. Aquilo vai atender a necessidade de outra pessoa. Então, é o bem pelo bem. A gente está fazendo uma coisa desinteressada. E essa situação desinteressada, ela acaba beneficiando a todos nós. Né? Isso aí é fato, assim, isso aí acontece e é uma coisa que se reflete no material. Eu tô falando isso com conhecimento de causa, né? Tantas e quantas vezes a gente ia para a campanha do quilo e eu tô sentindo um negócio aqui, tô sentindo uma dor ali, eu não tô bem, e a gente sai de casa e vai até lá e faz. E aí, quando termina a campanha do quilo, você fala, ué, gente, cadê a dor no joelho? Não tem. Cadê a dor de cabeça? Não tem, né?
E a gente vê isso acontecendo na nossa existência. E a gente fala, ué, peraí, o que é isso? Aí uns dirão, é milagre? Não, não é milagre não. É porque a espiritualidade está te devolvendo em fluidos positivos, em remédios, porque você está trabalhando. Não é? A gente está trabalhando. Então, o que acontece? Como são poucos os servidores ainda, por isso a gente tem que fazer sempre um convite para que as pessoas possam realmente trabalhar, se integrar nas atividades de estudo e trabalho da Casa Espírita. A gente vê que é necessário, né? Porque o sofrimento está aí. E a gente pensa assim, eu só posso ajudar materialmente. Não, a gente pode ajudar num consolo de alguém que está em sofrimento, que não entende ainda o que está acontecendo no momento, no mundo. E a gente sabe que é uma situação difícil para todos nós, não é? Não somos só nós que estamos sofrendo, o mundo inteiro está sofrendo, não é? Não somos só nós que passamos por determinadas situações difíceis. A gente sabe que o irmão do lado, o vizinho, o amigo, o colega de trabalho, não é? O pai do colega, do filho na escola, a professora, o médico, não é? O dono da mercearia, o padeiro, a atendente do mercado, todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós estamos passando momentos difíceis. E se a gente se colocar naquela postura, né, de engrandecer a dificuldade, a gente não vai estar fazendo o bem, a gente vai estar engrossando a fileira do mal. A gente sabe que o mal ele é escandaloso, né? Ele faz um movimento assim incrível, né? E desnecessário. Mas nós temos o compromisso de, através das nossas atitudes, falas, pensamentos, sentimentos, quebrarmos isso daí, né? A gente tem por compromisso isso. E isso daí faz parte exatamente do quê? Da nossa fé, da nossa crença, da nossa atitude positiva e raciocinada. Aí eu lembro da evangelização, né? Quando a gente começou a levar assim as nossas irmãs para a evangelização, lá no Centro Espírita Joana d'Arc, né? Que ainda era com a Leila Esteves, com a tia Leila, ela que coordenava. E ela cantava uma música assim que a gente achava mal barato, né? E eu cantava também, né? E canto até hoje, né? Que eu não vou cantar para vocês, porque eu não tenho mais voz, né? Mas eu posso dizer a frase que é interessante e que muitas pessoas devem conhecer, né? Que é aquela que é fé de um grãozinho de mostarda. Tem que ser raciocinada. Então, ela brota pequenininho. Não é através igual daquele garoto que se ajoelhou lá perante o pôr do sol. Ele sentiu ali pequenininho, né, dentro dele. Mas aquela fé pequenininha, ela foi tomando um vulto tão grande, né, que, vamos dizer assim, reverberou, repercutiu na atitude. Ele ficou de joelhos, reconhecendo ali o poder divino, assim, né, vamos ser assim, poder de Deus absoluto, né? E aí o que acontece? Eles começaram a perceber que ele poderia ser maior do que aquilo ali. Então ele vai estudar, ele vai acreditar, ele vai saber o que está acontecendo. Né? Não é só assim, pôr do sol, nascer do sol, né? Não. A fé pequena, alimentada com a razão, né? A razão da causa, do porquê daquilo está acontecendo, o que aquilo ali está refletindo, né? Que é o poder de Deus sobre as nossas vidas, as nossas existências. Aí a gente vai começar a entender o que está acontecendo. E aí vai crescer, não é? Então, ela tem que ser raciocinada. E o que a gente acha de Kardec, assim, o bom para nós é exatamente isso, né? Ele busca a explicação, né, daquilo que a gente chama fenômeno espírita, né, da comunicação mediúnica, da existência, da pluralidade das existências, da reencarnação. Então a gente já tem comprovações científicas que vêm ao encontro das nossas, vamos colocar assim, das nossas inquietações íntimas e acabam respondendo, tá? Tudo aquilo que a gente tem aí por curiosidade, e a gente acaba então despertando a necessidade do estudo, né? Porque a gente quer saber mais. A gente é igual aquela criancinha, né? O bebezinho, que pequenininho ele tem que receber uma dieta líquida. E ele vai crescendo, ele vai ter que comer algumas coisas assim mais
com maior substância, que a gente fala, né? Ele vai ter que quebrar ali as proteínas, ele vai ter que mastigar, ele vai treinar outra situação. E assim é a fé. A fé, ela vai sendo alimentada, né? A gente vai tendo curiosidade, a gente vai pesquisando, a gente vai entendendo e a gente acaba chegando lá, tá? Então, meus queridos amigos, a gente agradece mais uma vez a paciência de todos. No início, porque a gente teve um problema sério aqui com a conexão, né? Isso tudo é para testar a gente, olha só, tudo prova, né? Testando a minha paciência, acima de tudo, não é? Porque a gente tentando conectar não consegue, mas enfim, a gente agradece o carinho de todos, pessoas conhecidas, não é? Que fazem parte do nosso coração, né? Tem a Patrícia, minha prima, aí também com meu primo, a Jane querida, Sidô, né? A Anne maravilha, que eu amo assim de paixão. Gente que mora no nosso coração, que a gente tem assim um conhecimento de muitos anos, né? Então a gente agradece o carinho, a gente pede a Deus que faça-se presente em todos os momentos da nossa existência. Principalmente nos dê força para que a gente possa ultrapassar as dificuldades do nosso dia a dia, que a gente sabe que não são poucas. Todos nós temos os nossos, vamos dizer assim, as nossas pedras, as nossas dificuldades, não é assim, as nossas potencialidades a serem desenvolvidas. Então, que a gente possa, de certa forma, honrar a nossa presença nesse momento aqui na Terra, que a gente possa sempre fazer o bem, independente de ser a quem, pensar no bem, orar por aquelas pessoas que a gente sabe, que a gente julga até que nem merecem, mas vamos orar assim mesmo, orar por nós, para que a gente tenha assim bastante intuições, para que a gente possa escapar, não é, das investidas aí, do mal, não é, da negatividade, que a gente possa assumir atitude positiva em todo momento da nossa existência. Tá? Então, nesse momento, eu vou convidar a todos esses queridos, aos nossos amigos, tanto aqui encarnados, todos que estão reunidos conosco aqui, que possamos elevar os nossos pensamentos para a gente fazer a nossa prece final. E a gente pede a espiritualidade maior, já que nós estamos nessa reunião, e a gente crê, né, racionalmente a respeito da intervenção da espiritualidade na nossa vida, tanto que Kardec pergunta os espíritos, né? Se os espíritos influenciam as nossas existências. Aí eles dizem que, de ordinário, eles nos dirigem, quer dizer, eles estão sempre influenciando a nossa vida. Então, que influenciem positivamente. Então, a gente pede o acesso da espiritualidade positivamente em nossas existências, né? Que possam fluidificar as nossas águas, os nossos alimentos, os nossos ambientes de estudo, o nosso lar, nosso ambiente de trabalho. Que os nossos pensamentos também possam ser levados àquelas pessoas que passam pelas nossas mentes, familiares nossos que estejam passando por dificuldades, seja ela de qualquer monta. Vamos pedir por eles, por aquelas pessoas que estão nos hospitais também. Então, vamos elevar o nosso pensamento e pedir carinhosamente, através das nossas vibrações, melhores vibrações, que acompanhe os nossos queridos também que já desencarnaram e que necessitam de um despertar tranquilo, que possam ser acompanhados e guiados sempre pelo caminho do bem, e nós também, que também ainda somos merecedores da atenção do nosso Pai Criador. Então, convido a todos que possamos fechar os nossos olhos do corpo físico para que possamos abrir os olhos da alma, as portas do nosso coração, e que possamos deixar entrar em nossos corações as palavras de Jesus, quando nos dizia: vinde a mim todos aqueles que se sintam em aflições, doloridos, angustiados, que perderam a esperança no amanhã, que possam neste momento receber o devido consolo, a visita da espiritualidade benfazeja, renovando as energias, purificando o ambiente,
devolvendo a paz aos corações, devolvendo a crença no melhor, no bem, devolvendo também, Pai amado, a possibilidade do exercício, do amor, mais uma vez, materializado na caridade. Que sejamos caridosos conosco, nos perdoando, Senhor, de todas as ações que julgarmos negativas, que possamos ser caridosos com aqueles que convivem conosco, habitam os mesmos lares, que participam conosco do cotidiano, através dos nossos ambientes de trabalho e de estudo. Que possamos compreender que cada um de nós está em um determinado momento evolutivo e que por essa razão, muitas vezes podemos nos equivocar e que nós devemos a estes o benefício da tolerância, da paciência, da caridade, Senhor. Envolva-nos mais uma vez em fluidos de paz, de harmonia, de saúde, de prosperidade, de alegria, Senhor. Os nossos lares e todos aqueles que passarem por nossa mente. Te agradecemos a oportunidade do serviço, a oportunidade do estudo. E guia-nos, Senhor, sempre por bons caminhos. Agradecidos estamos. Pedimos mais uma vez a permissão dos mentores espirituais de todas as casas espíritas congregadas ao 24º seu, Valença, Rio das Flores, Miguel Pereira, que possamos, Senhor, mais uma vez darmos graças a Ti por tantos benefícios e que nunca nos esqueçamos da Sua presença em nossas vidas. Despeça-nos em paz, que assim seja, graças a Deus. Agradecemos então mais uma vez a presença de todos e que possamos termos um restinho de noite aí com muita paz, um final de semana com saúde, com coisas boas, pensamentos positivos e a presença de Deus em nossas existências. Muito obrigada pela atenção de todos. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigada.